Vamos, como diz a Leila, understand. Então vamos lá. Hoje a gente ainda está na Inquisição. Vamos falar ainda sobre a Inquisição, vamos conversar sobre isso. E seria até bom ler de novo essa parte da Inquisição, só para memorizar. Ou então a gente vai fazendo por trecho já. Acho que por trecho já vai dando a característica da informação, né? Acho que é melhor. Então, quem vai lendo aí por tópico? Lê o primeiro parágrafo, por favor. Que lê para nós aí. Vai aí, ô Ana. Tô sim, tô abrindo meu livro aqui no celular, A Inquisição. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Esse instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte, pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que caíssem nos calabouços, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. A Então, repressão das aí, heresias. vamos parando por parágrafos. Tá bom. Porque a gente já leu ele todo, né? Então a gente já vai só para reforçar o que a gente pode falar ainda hoje, né? Esse Gregório foi danado, né? Esse Gregório foi um papa que proporcionou muito problema para a humanidade. A gente sabe que a Inquisição começa aí com ele, a verdadeira Inquisição. E vai durar aí os seus 600 anos afora. Então a gente vê que foi uma história triste da Europa, né? Principalmente, porque foi ali o ponto forte do fato. E a gente sabe que as próprias cidades, as próprias regiões eram construídas calabouços, né? Debaixo dos castelos, de templos conhecidos. E esses calabouços eram colocados lá, os hereges condenados. Então, a Inquisição ela usou esse método, né? Aí está falando o quê? Que quando você tem uma Inquisição, tem lá o tribunal, te julga, ela vai ser bem tranquila e benéfica quando você é lançado lá no calabouço, você é colocado lá debaixo, lá nos porões. Ali é escuridão, umidade e tudo mais. Então, imagine isso construído debaixo de um prédio, de um castelo, e você ser colocado lá e vai morrer lá. E ali você vai ficar. É o seu fim, por condenação por ser herege. Aí não ficava por aí, não. O que acontecia mais? Quando você era lançado às mais difíceis provas, aos suplícios imagináveis, né, que a Emmanuel coloca. Então, a imaginação aqui, eu acho que levava a liberdade de um papa ou de um comandante lá ordenar a morte do cara. Então, ia fogueira. Então, a gente tem uma ideia aí de muita gente sendo sacrificado por isso, pela Inquisição, mortes pela Inquisição, podendo, parece que até 5.000 mortes, né? Então é muita gente morrendo através dessa condenação, fora aqueles que eram jogados no calabouço, né? Então era uma situação assim triste que estava vivendo a humanidade. E a gente, quando fala em Europa hoje, a gente é um sonho, né? De passear, de conhecer a Europa e saber que tem uma triste história por trás disso tudo e que remonta à história nossa aí
de séculos anteriores, a partir de 1200 e pouco, um sofrimento muito grande. Claro que sempre tivemos guerras, sempre tivemos, não, mas não pela façanha da igreja, né? É como a parte divina, né? Parte de Deus ser Nós feita assim. queremos voltar na Europa porque nós estávamos lá do lado dos É, inquisidores, né? Na verdade, é a memória afetiva, né? Né? Não hoje tem tenho muito dúvidas calabouço, que nós hoje estávamos tem lá muita torcendo para quem estava na fogueira, né? Jogando a é, lança para quem estava na cruz. Senão, nós não estaríamos aqui. E a gente tem essa memória afetiva. e A eu gente tenho só um não lembra medo do de trem ruim, ter mas a gente ajudado lembra. em projeto nisso, você precisa de ver, eu tenho um medo de ter participado em projeto desses calabouços, Ser projetista, né? Ô, tenho um medo, Daniel, eu não duvido isso, não sabe por quê? Porque você veio já com as informações para você mudar isso, fazer isso de uma forma, né, diferente, né, né? de vez em quando tem um cliente, né, que quer fazer um porão na casa dele para guardar alguma coisa e tal, E né? você já fica com medo. Não, não, mexe, não, larga disso. Porão Faz sótão, né? não, Faz um não sótão e faz escadinha, funciona, né? não funciona, para com isso, né? Isso é só para carro, só para garagem, deixa para. Ô, Daniel, tem uma coisa interessante que você está falando. Ultimamente eu tenho viajado muito, não, mas eu viajo muito para as cidades históricas, né? Aquele trechozinho ali de Ouro Preto, Mariana e as adjacências. E lá tem calabouços, né? Então tem os museus que preservam isso, né? E eu já fui, já visitei muito, já olhei. Cara, assim, é indescritível o sentimento que eu tenho quando eu chego lá dentro. E depois que eu comecei a estudar, isso desde quando eu cheguei em Minas, que eu sempre tive fascínio para né, as cidades históricas, né? E de repente, depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu comecei a me questionar. Falei, gente do céu, eu vim lá, eu nasci numa região super distante aqui, e eu sonhava com montanhas, eu nasci numa região totalmente plana, praia, plano, o morro mais alto que a gente via eram as dunas na praia, né? E o meu fascínio para vir para essa região montanhosa era um negócio de louco. Os meus desenhos quando criança, eu sempre, assim, criança desenha casinha, né? Eu sempre desenho, eu tenho vários desenhos de casinha com os coqueiros, que era a minha visão atual, mas sempre tinha montanha atrás das casinhas. Sempre tinha montanha. Tinha montanha atrás das casinhas, tinha montanha, tinha um lago que tinha montanha atrás dos lagos. E aí, quando eu visitei né, as cidades históricas, que eu entrava nos calabouços, eu falei, cara, eu já tive aqui. O meu medo é saber quem eu era ali, entendeu? E pelo fato de eu estar aqui, eu acho que eu estava do outro lado. Eu estava quem estava com os guilhões na mão, só pode ter. Senão, não estaria aqui, né? Mas eu fico com medo de saber, eu não quero saber disso, não. Mas eu sinto. Esse negócio é. Aqui em Uberlândia mesmo tem lugar que tem um subsolo, né? É um museu lá embaixo, né? A parte inferior tem o subsolo lá, que hoje é museu da história de Uberlândia, ali na Praça Clarimão Carneiro. Então, provavelmente aquilo ali era lugar para isso, né? O Com Daniel, sem certeza. falar que os escravos, né, tiveram no país inteiro. E aonde tinha escravo, tinha calabouço, né? É, Eram eu não estou falando como, aqui por nem como Inquisição, animais, estou né? Porque os falando por animais hoje a gente escravo, e trata de tal, né? comunidade. É uma cópia do passado ali que veio para cá ainda para colocar escravos. E de vez em quando a gente ainda vê gente aí colocando funcionário, pessoas, escravizando pessoas, né? Dentro de casa mesmo, em calabouços, em porões. Nossa Senhora, ainda nós estamos muito atrasados. A Terra Quantas deve ter muito pessoas sofrimento. moram em casas de famílias que vieram de uma forma fragilizadas, né? E nem salário, trabalho, quase como escravo para comer e ter um lugar para dormir. E a pessoa ainda dá graças a Deus, porque não tinha para onde ir. É muito triste isso.
A Pensar gente que tem que sair disso, a nova modalidade de vida, nova forma de viver, porque ainda estamos construindo calabouço, que não são as nossas casas, né, também, e vivem em sofrimentos, vivem. Nós não pensamos no futuro, não pensamos na estruturação da nossa própria vida, então construímos errados, né? Errado mesmo. Então, mas vamos lá, repressão, como é que é aí, Ana? Tô A dando um café aqui repressão. pra Amélia. Desculpa. Ah, A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. pode continuar. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da Igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. É, Nossa. o que vocês acham disso aí, o gente? mais Ó, triste dessa história é que os inquisidores, quando eles viram que iam perder, né, para o Cristo, eles pegaram o Cristo para continuar a sua obra em nome dele. Gente do céu. imagina Pegaram o você, homem que era amor e caridade. Eu sempre penso nisso quando eu leio a história. Exatamente para matar e para ser cruel em nome dele. Ainda colocava, né, porque os templários, né, tem a cruz do Cristo e tem as imagens atrás. né, imagina, você vem, faz uma obra bacana aqui, tentando deixar um legado, aí depois, de repente, do mundo espiritual, você vê sendo usado totalmente o contrário do que você propôs. Isso acontece muito nas famílias, né? Você planta ali, estrutura a família, desencarna, depois você vai assistir toda uma desordem dentro da sua família, não respeitando os conceitos que você deixou, que você plantou para os seus filhos. É assim, se você não tiver preparo espiritual, aí você se revolta, né? Bom, se você revoltar, porque você não estava fazendo tão bem, existia alguma lacuna. Então, a gente tem que estar fazendo as coisas sabendo que elas poderão ser bagunçadas depois. As pessoas podem não seguir o que você falou, e acontece aqui mesmo, quando você faz um trabalho, tenta fazer algum trabalho, e aquilo não dá sequência. A gente vê muito assim, uma diretoria falando da outra diretoria, da outra diretoria falando da outra diretoria. Sempre assim, eu vejo tem diretorias, tem grupos que tentam amarrar para sempre o que ele pensa, colocando legislação, tá? Mas ele tem que saber que lá na frente a legislação pode, pode mudar, né? E tudo que você tentou amarrar aqui pode desamarrar. Então, a gente não assegura o que os outros vão pensar sobre o que a gente está falando. A gente não tem a certeza. A educação, por exemplo, você não tem certeza se o seu filho amanhã vai conduzir da forma que você estava educando. Você não tem essa convicção. Então, você é colaborador. Quando você está na Terra, você tem que se colocar como um colaborador de um processo geral, não uma obra sua, não uma condução de um pensamento seu. O seu pensamento é uma das possibilidades de ajuda dentro de um processo evolutivo em conjunto. Então, agora, você faz por si mesmo. Você pode trabalhar
pela sua própria elevação, independentemente do que os outros pensam. Então, isso vale a pena dizer. Agora, claro que a gente já comentou aqui a semana, acho que foi a passada, que a gente, o anterior, que a gente não tem como fazer um programa numa casa espírita ou num templo religioso ou em qualquer sociedade com a ideia que a sua ideia vai ser a certa. Então, você tem que estar ali como cooperador, não entendendo que tenham que continuar. O importante é você fazer sua parte dentro do contexto e pronto, né? Interiorize ali, mas o importante é você fazer algumas coisas para possibilitar os outros acordarem. Se não deu certo, tudo bem, não tem problema. Mas que você tem que tentar, você tem que tentar. Tentar fazer algo que possa fazer as pessoas refletir e não demorar muito, não jogar sempre para frente, é o que a gente estava falando, né? Que se você jogar para frente, vai realmente deixar uma oportunidade passar. Eu poderia ter feito isso, acordado mais cedo. Ah, não, a humanidade tem que ser muito longa mesmo, então conforme. Não, eu não posso conformar, eu tenho que fazer alguma coisa para ver se acontece e não esperar, porque Deus permite 10 milhões de anos, você gastar 10 milhões de anos, né? Por exemplo, 10 voltas em torno do Sol. Você pode fazer isso numa volta só. Em 365 dias você pode mudar. Esse é o caminho natural proposto por Deus, né, na sua evolução. Então, aqui a gente vê que foi uma repressão difícil, né, que se teve na Europa, hoje caracterizada como belas paisagens, mas debaixo disso, atrás disso tudo, nós temos muitos sofrimentos vividos ali. Ainda Belas bem que hoje paisagens banhadas de sangue, né? de sangue. Então, vale a pena a gente refletir, né? A história triste debaixo dos solos, longo Daniel, período de sono. Daniel, mas eu acho que vale a pena a gente raciocinar o seguinte também, que na época, quando eu estava ali, eu estava fazendo o que eu achava que era o melhor. Agora você estava lá, né? E nós estávamos lá Não fazendo falo aquilo. nas reuniões do alto, você não estava, não. Mas lá você estava. Não, com certeza. Mas então, porque da gente estar fazendo o que a gente acha que é o certo, acaba sendo muito relativo. Porque, veja bem, o que que a gente está fazendo hoje com os islâmicos? Estão fazendo o que a gente fez nessa época em nome de Deus também. E a gente condena eles. A gente fica aí, mas como é que pode o pessoal ainda pensar desse jeito? Então, não tem muito tempo, nós fizemos isso em nome de Deus. E muito, eu acho que é até muito pior, porque quando os islâmicos hoje fazem o que eles fazem, os muçulmanos, eles estão fazendo em nome muito mais de Deus mesmo. Aqui não, aqui a gente fez em nome de um cara que teve conosco, viveu com a gente e mostrou, Presencial. presencial, e mostrou o que que era para a gente fazer. Exemplificou o amor, né? Ele Inclusive se exemplificou. sacrificou para isso. E a gente usou o exemplo dele, deturpou tudo para fazer o que nós, imagina eu como um presidente de uma casa espírita naquela época, opa, não, eu tenho que construir um calabouço aqui para acabar com a família do Daniel, porque eles estão atrapalhando a casa. Ou seja, isso para mim era o que eu achava que deveria fazer. Então, o grande problema que eu vejo que a gente ainda faz é, com boas intenções, a gente faz tanta bobeira, tanta bobagem, e continuamos fazendo. Então, é, eu acho, igual, por exemplo, a gente tem hoje vários países aí que
que matam padre, matam freiras, ou seja, matam todos que são contra a política que eles adotam. Ou seja, são totalitários. E está cheio de gente assim e de gente que aplaude. É só a gente ver na realidade até mais próximas de nós mesmo. Coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, meu, coisas que estão acontecendo, que estão fora do que determina a nossa legislação, e tem muita gente batendo palma. Fala, puxa vida, mas. Então, esse que eu acho que é o complicado para nós, porque nós ainda vivemos muito cuidando dos nossos próprios umbigos. É impressionante como que, se tá bom para mim, o resto que se vire depois. E Ô, com isso a Amado, gente vai só contraindo dívidas. e como é difícil para alguns pensar diferente disso. Eles não conseguem. Então, vira e mexe, volta, não, mas o fulano falou, mas eu penso é desse jeito, e Não, continua a julgar, se eu até digo, posiciona. Daniel, eu até digo um pouco diferente de você. Como é difícil para mim pensar diferente do que eu penso hoje, achando que estou É, fazendo certo. também, né? Eu falo para esses que não mudaram, é E difícil deles sou um. mudarem por isso. Por que que hoje você não consegue tão boa concentração, paz mental? Porque você não tem a paz mental com relação ao passado. Isso te deu, nos dá, né? Nos dá assim, um apagão mental. Então, você acaba não tendo muitos recursos construídos mentalmente, porque você não tem realmente para poder se elevar. Aí o cara que se torna seco, a mente dele é seca com relação à elevação, à solidariedade. Quando ele pensa em ser solidário, ele não consegue ser solidário, justamente porque ele é assim. Para destravar, ele começa a ter que fazer o bem, envolver no bem. É uma oficina, ele vai ter que passar por uma oficina de transformação, porque ele não consegue, não, agora eu tenho uma técnica aqui que vai me resolver, eu vou conseguir agora mentalizar e concentrar. Não, ele tem que mudar a vida dele. Se ele não mudar a vida, ele não consegue fazer isso. Então, por isso que, ó, no final, nós vamos ler agora, dessa obra do papado, vem colocar aqui, bem no finalzinho do texto, uma informação muito importante. Vamos lá na leitura da obra do papado. A obra do papado. Há quem tente justificar esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquele tempo. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos pesam essas responsabilidades tão tremendas quão dolorosas. Pode continuar? Pode. A Inquisição foi obra direta do papado e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Olha, ele tá sendo até bonzinho, né? Está colocando que entravou 6 longos séculos, né? Mas entravou muito mais depois, né? Porque nós sentimos travado até hoje. Nós estamos entravados. Nós estamos atolados num processo evolutivo devido a tantas atrocidades que cometemos. Então, tem muita gente que tenta colocar uma história diferente sobre o que foi a Inquisição, né? Mostrando, inclusive, defesa com a igreja, para a igreja. Mas a verdade, como diz Emmanuel, é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Então poderiam ter acontecido. Isso não precisava ter acontecido, a Inquisição. E se não tivesse acontecido, o que estaria melhor na Terra?
Entende? Então, se atrasou ou colocou, empacou a gente em 600 anos, significa o quê? Que nós poderíamos ter feito diferente e avançado mais 600 anos. Então, quer dizer, aqui a gente perdeu 600 anos da evolução. Então, significa que a nossa história, ela só aqui deu tempo para Marte passar, né? Só aqui já dava tempo para qualquer um estar na frente, porque nós emperramos o processo, alongamos o processo. Então, não significa que nós não. Hoje a gente poderia já estar no mundo de regeneração. A gente poderia ter um planeta regenerado. Ô, Daniel, o mais triste disso é que até hoje, no momento atual, tem pessoas e comunidades em escolas, em várias organizações, que acham que isso foi necessário, que foi para o bem da humanidade. Sendo que a gente entende que foi se tivesse sido o contrário, conforme, porque eu acredito que essas cabeças, né, que começaram tudo isso, principalmente na época da Inquisição, que veio dentro da religião, dentro da igreja em nome do Cristo, se elas tivessem realmente feito o trabalho que era proposto para fazer, porque as pessoas elas eram influenciáveis. Nós éramos crianças espirituais. Então a pessoa mandava você fazer, você acreditava, você vê que tem hoje que acredita que fazer tortura, que bater, que é o caminho certo. Sendo É, que Cristo e, gritando, é o amor, é a compreensão, é o entendimento da compreensão de cada um. Mas nós agora, ainda. Francisco, é interessante isso, a gente até levantar esse assunto que poderia não ter acontecido, não. A gente vê lá a história da besta apocalíptica, né, que é o 666, e teríamos aí, isso foi relatado lá no Apocalipse, né, mostrando que isso ia acontecer. Agora, será que, sendo um profeta lá atrás, mostrando que isso ia acontecer, isso estava programado? Eram tendências, tendências. Era uma tendência bastante viável, né? Tanto que Mas eles estavam lendo um futuro. não, eram E como que tendências. isso aí, como que isso aí pode vir na cabeça de um médium, por exemplo, na informação, né? Relatar que seriam seis séculos, né? A análise seria a igreja, a púrpura, né? Inclusive mostrando a cor púrpura, que seria o papado. Isso ia acontecer. Será porque a espiritualidade conhecia muito bem os atores? Que podiam mudar, né? Se tivesse sido diferente, nós nem falaríamos, não teria importância o pensamento, esse pensamento das maldades que o ser humano poderia ter vindo a ser. A gente estaria longe, nem pensava nisso mais, estávamos perdendo tempo, nós estávamos cumprindo os nossos deveres e ocupando o nosso tempo com elevações, não com a mesma história, com o Mas como mesmo é que a Ei, gente pensamento. Daniel, nós não Hum, podemos esquecer que as profecias, elas são feitas como prevenção, para que não sejam cumpridas. O problema é que você faz uma profecia te avisando, falou, ó, não faz isso porque vai acontecer isso. E aí o que que a gente faz? Exatamente aquilo para que aconteça aquilo que foi profetizado. Ou E ainda seja, cobra a profecia, falou, não tinha que acontecer desse jeito, porque foi profetizado. então esse que é Cobra ainda. o grande problema que a gente enfrenta. A gente sabe que se fizer vai acontecer e faz dentro de casa. Hoje a gente, ó, Mário, se você fizer isso, vai acontecer isso. E a gente continua fazendo. E, Daniel, mas deixa eu só fazer uma observação. Quando você disse aí dos 600 anos da Inquisição, o que que aconteceu? A Inquisição, ela teve uma influência decisiva no Ocidente. é, Por que que os chineses, os indianos, não evoluíram mais do que nós do Ocidente? Que eles não foram afetados pela Inquisição. Ou seja, então,
eu acho que vale a pena a gente pensar, porque, de repente, a Inquisição não atrasou o planeta 600 anos, porque os chineses, os indianos, que têm uma população muito maior do que a nossa, poderia ter feito diferente e os efeitos da Inquisição seriam insignificantes, ou seja, aqueles que se envolveram com a Inquisição fica para trás, vão ser degradados, mas o planeta poderia estar à frente de Marte se eles tivessem feito bem o papel deles. O problema é que eles, apesar de serem Não, um número muito você maior, não pode também não esquecer, fizeram. assim, tem um detalhe para analisar dentro da sua ótica aí, que é importante, eu acho que ela é muito boa para ser colocada, que você está falando, mas a gente tem que ver que os asiáticos, eles, os chineses, asiáticos, né? Eles têm uma origem terrena, né? A Terra. Então, é uma evolução natural dentro do progresso deles. Como eles não se misturaram, eles mantiveram a cultura indo assim com as experiências próprias. Agora, quando se trata dos povos degradados, que são aqueles que vinham para fazer a mudança deles mesmos e ajudar o lugar, que é a terra, e se misturando com tribos da terra, isso foi uma oficina interessante para os dois lados, tanto para a parte de quem veio, quanto para a parte de quem estava aqui. Isso poderia ter dado um grande resultado, um avanço na terra e até depois influenciar o resto do povo maior, que era o asiático, né, de Então, origem Daniel, africana. mas veja bem, você falou que você está se referindo aos degredados de Capela que vieram para ali para a região da Índia e depois vieram para o Ocidente. Ou seja, eles vieram para lá, mas na China, por exemplo, com certeza teve, como é uma civilização que já era, quando 3 mil anos antes de Cristo, já era uma civilização muito mais evoluída. Ou seja, Sim, por eles isso que. receberam Exato. degredados de outros. Ele, tanto a Não China é. quanto a Índia, recebeu degredados muito antes dos capelinos. Ou Mas seja, aqui mesmo nessa obra a gente tem um relato que os africanos, os asiáticos, eles vieram daqui mesmo, né? Eles tiveram um progresso da nossa própria região terrena. Só que você está certo, vieram de outros planos, de outros planetas, sempre encarnando espírito para ajudar esse povo a se desenvolver nessas regiões. Não estavam sozinhos, é isso que você quer dizer, né? Reencarnaram muitos espíritos de fora, mas não como degradados, por exemplo, igual foi a história de Capela. É isso que eu quero dizer. Então, os seus mestres, aqueles que podiam dar, né, ao povo terreno, eram pessoas que, de certa forma, até como missionário, como tarefas maiores, para vir ajudar realmente a desenvolver um povo que vinha andando já há milênios. Então, possivelmente, o plano de Jesus não mexeu muito ali, né? Porque ali já estava andando, ali já o processo já estava caminhando. Então, eu acho que Jesus quis dar um upgrade no negócio, então trouxe esses capelinos para essa região. Fazer, ó, esse povo aqui, essa região está meio travada. Então, vamos tentar destravar mandando esse povo nessas regiões, ali na África, na Europa, espalhou ali os arianos, e a gente tem origem ariana, e foi, ou seja, o Egito, aí foram colocados esses personagens novos, importantes na história, para poder desenvolver. A ideia é desenvolver o povo da região e desenvolver esse povo degradado. Mas eu acho que isso aí, Amaro, já era plano de Jesus já, lá na frente, ó, quando a Terra chegar num certo grau e Capela chegar em um certo grau,
esse povo pode migrar para essa outra escola mais atrasada. E foi o que aconteceu. Então, é um plano conjunto de Jesus com aquele que dirigia a capela. E se fala até que Jesus também dirigia a capela, mas eu prefiro contar com uma participação maior de espírito de escola, de capacidade para estar fazendo isso em conjunto, né? Não tem só um espírito dessa natureza. Então, há inúmeros espíritos que trabalham da mesma forma que Jesus trabalha. E nem a palavra em números ela é completa, porque é infinitamente, né? Como pode o universo não ter eternamente lugares para espíritos nessa natureza evolutiva. Então, Daniel, quando você fala que acha que estava programado, você está sendo muito legal, porque eu tenho certeza que o Cristo sempre soube da programação dele. Tá certo, eu não participei das não falou que reuniões não com foi ele, não, uma mas emergência, não nada foi nos uma, acontece por acaso. não foi assim uma emergência no meio do caminho, eu acho. Com certeza. Até pra você ter uma noção, o meu amigo Chico Xavier, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante: não existe tempo certo nem tempo errado. Todas as coisas acontecem quando tem que acontecer, cada uma no seu momento, sem nenhuma, sem nenhum acaso. Ou seja, se o Chico Xavier, que é o Chico Xavier, já sabia disso, imagina o Cristo. Ou seja, nada acontece por acaso. E todo o tempo que nós vivemos é o mesmo tempo que eles vivem. Então, a distância que tem de Vai nós ver o para tempo, ele, hein, Amaro? Esse tempo que enlouquece a cabeça da gente. o tempo o que nos distancia desses espíritos é a nossa qualidade. A qualidade é que distancia um do outro. A nossa falta de percepção. Por A quê? Porque falta tudo da está qualidade, disponível né? para nós. É falta de percepção. Porque tudo tá, todas as informações, ou seja, o pensamento de Deus está aqui no meu meio, no meu botequinho aqui, ó. Por que que eu não percebo? Por limitações pessoais. Mas se o Cristo tivesse presente aqui no meu lugar, onde eu estou sentado, legal, ele estava entendendo coisas, percebendo coisas muito diferentes do que eu. É simples assim. O que tem de novo ou de velho na vida das pessoas são os fatos, os acontecimentos. Eu fiz isso no mesmo tempo. Estou fazendo. De certa forma, se você sustenta aquela ideia, estou fazendo ainda. Eu sou daquele jeito. Eu matei tantas pessoas, né? E se você continua matando, é porque você é assassino do mesmo jeito ainda. Então, você tem que mudar a qualidade de ser assassino. Você tem que ser bom, deixar de fazer. Aí você vive praticamente um outro tempo, mas é que está no mesmo tempo. Só que você está transformado no mesmo tempo de Deus, né? A gente vive eternamente no mesmo momento, no mesmo instante. Então, não tem tempo passando. A gente é que está passando. Então, mas essa é uma história mais longa, né? Né, Francês? Vai longe esse assunto. A Valquíria ainda Ainda vai bem que ficar você falou louca isso, quando porque a eu ia gente falar um falar. negócio tão polêmico agora, mas eu prefiro não falar sobre essa questão de cada um no seu tempo. E dar pano para manga aqui, deixa quieto. Mas é isso aí, gente. Ó, então, de certa forma, o que a Inquisição ela poderia não ter acontecido, poderia ter passado ela sem e contrariada a previsão lá de trás, né? De estar passando um Só um período minutinho, quando negro. você fala da Inquisição, os templários, que eram os cavaleiros responsáveis para conduzir, né, os cristãos até Jerusalém, foi a partir daí que a coisa desvirtuou, né? Porque, na verdade, a ideia era outra. A ideia era uma boa ideia, era proteger, né? E, de repente, de proteção, a coisa foi para uma proporção tão grande que começou a sacrificar quem pensasse diferente.
Ir para a guerra era uma questão de defesa de coragem, né? O Francisco de Assis foi para a guerra, né? Para a guerra da cidade de Assis lá. E então A ele gente como imagina o cavaleiro, Francisco de Assis matando alguém? Eu acho que ele corria, sabe assim, ele se escondia, depois ele ia para o você próximo. negou matar uma barata, Francisco. Eu acho que se ele matou alguém lá na guerra lá, foi igual matar uma barata. Mata com É, amor. mata Matava com... com Eu não amor. mato com amor, não, tá? Na verdade, eu não mato. Aqui em casa, é uma casa antiga, né? De vez em quando aparece a barata, eu falei, pelo amor de Deus, vai embora. Outro dia eu pego as luvas e a barata, né? E Não, jogo lá você no tem que poeiro. A mudar, tem Rebeca que quer me matar com amor. bater. Gente, eu não dou conta de pisar, sabe assim? É uma Quando você vida que eu tomar tenho. um remédio para matar as bactérias do corpo, você tem que tomar com muito amor. Está Mas aí é matando uma as questão de nossas irmãzinhas. sobrevivência. Ou sou eu ou é os bichos que estão me comendo? É a mesma coisa de Ontem você. eu fui comprar um remédio para o meu menino lá, aí o Leo lá, que mata mais de 5 milhões de bactérias, né? Eu falei, nossa, que morte, que guerra. Eu tenho que matar, você toma esse remédio, meu filho, com muito amor, para não matar com ódio as bactérias. Tem que cuidar bem das nossas bactérias. Então, vamos fazer a leitura inicial das cruzadas, sabendo que não vai dar só para iniciar, mas vai ser o início do nosso encerramento aqui, só mesmo para começar a reflexão aí durante o, o recesso nosso. Então, quem lê para nós as cruzadas e o fim da Idade Média, as primeiras cruzadas, né? Quem vai ler? Quem vai ler? Quem vai ler? Pode continuar ou alguém quer Pode ler? continuar. As Cruzadas e o Fim da Idade Média, capítulo 19. As Primeiras Cruzadas. Reportando-nos ao século XI, as cruzadas nos merecem especial referência, dados os seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Semelhantes medidas provocam os protestos de todo o mundo católico do Ocidente, e no fim do referido século preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de Pedro, o Eremita, não chegou a ausentar-se da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros. Todavia, em 1096, Godofredo de Bouillon. Bouillon, Bouillon. com seus irmãos e Tancredo de Siracusa e outros chefes, depois de se reunirem em Constantinopla, demandaram Nicéia com um exército de 500 mil homens. Depois da presa de Nicéia, apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo. Ali quiseram presentear Godofredo de Bouillon com a coroa do rei, mas o duque da Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do mundo, cuja fronte fora aureolada com a coroa de espinhos, e considerou sacrilégio o colocarem nas mãos um cetro de ouro, quando o Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa.
Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos Templários e a dos Hospitalários. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos. Nós vamos ter Aqui, muita coisa. Hã? aqui, essas cruzadas começaram a ocorrer mais ou menos na mesma época que ali depois de Maomé, começou aquela insurgência turca ali, que era contra o cristianismo. Na verdade, não era contra o cristianismo, que a gente estudou ali, que veio Maomé para poder reerguer as bases do cristianismo primitivo, né? E aí ele caiu na tarefa. Aí os Não, templários foram criados para poder combater esse erro como fala? Dos turcos não, dos árabes. Eu entendi mais ou menos isso. porque as cruzadas é uma guerra, né? É uma Sim, guerra é uma guerra entre a igreja, né, e aqueles que invadiram ali, né? Estavam As invadindo cruzadas foram colocando. para recuperar Jerusalém, Oi? que eu entendi. As cruzadas, a primeira cruzada, essa que a gente leu agora, foi para recuperar Jerusalém, que havia sido tomada pelos turcos, foi isso? É, a primeira, sim, a consolidação. A primeira foi, eu até tinha notado, de Jerusalém. Isso. Em 1095, durou 4 anos essa primeira. Foi 1095 a 1099, durando 4 anos a primeira cruzada, porque foram 9 mais 4 ou 5, né? Mais 4. E aconteceram tudo quase ao mesmo tempo, né? Teve anos diferentes, né? Então, por exemplo, teve 4 anos, teve cruzada de 2 anos, de 5 anos. A que mais durou foi de 20 anos, aliás, de 79 anos, que foi a Cruzada do Norte, entre Prússia e Lituânia. Então, teve muitas cruzadas, né? Imagine a quantidade de pessoas que foram mortas, né? Só nessa que durou 20 anos, foram de 20 mil a 100 mil mortos. Assim, foram sacrifícios grandes, né, na história da Europa. Então, era muita matança em nome de quê? É quase que uma inquisição, briga pela própria liberdade de expressão, defesa da igreja, defesa dos cristãos. E essa história de hoje, será que tem tudo a ver com isso? Porque aqui nas cruzadas a gente vai ver que a igreja lutou contra o Egito, Jerusalém para conquistar, né? Tunísia, e vai. São vários momentos das cruzadas por conquistas de liberdade, de certa forma, da expressão da igreja. Isso foi certo? Os turcos invadiram Jerusalém, invadiram a região, querendo as suas ideias, né? Achando que os cristãos estavam invadindo o território, né? Eles cansaram de ver os cristãos dessa forma. Então, e foram à guerra. Será que isso era um momento programado? Isso tinha que acontecer de fato ou tinha que ser uma história totalmente diferente?
É interessante quando pergunta o que que é certo, o que que é errado, dentro da ótica de séculos depois, né? Mas eu acredito que era o que eles entendiam na época, né? Se foi certo, se foi errado, as consequências vieram, né? E foi se Tinha que ser organizando. no fogo. Era o Oi? instrumento que eles tinham na época, né? Era o conhecimentos, condições que eles tinham A na época percepção, né, da vida, né? A percepção. Uhum. também. Mas o que eu quero dizer, na evolução, você tem que ter a força, tá no script divino, você tem que matar o outro, sacrificar, guerrear por uma ideia, matar. Isso Claro está que no não, script claro que divino? não. Mas só que você não tem essa percepção quando você Então está está tudo fazendo isso. errado. Está tudo errado. Apesar de estar tudo certo, está tudo errado. E Mas se não, apesar de estar mas tudo errado, nas está tudo certo. condições mentais e emocionais que essas pessoas tinham, não tinha como ser diferente, elas não entendiam diferente. O sentimento, né, da coisa orgânica, material, do egoísmo, né, da inveja, do poder, era muito maior do que qualquer coisa sublime que estava incrustada em cada ser. Foi mesmo necessário muito sofrimento para poder. Tanta gente não estaria aqui, né? Esses espíritos estariam em outros planetas, né? Por isso é que a questão da ação e reação, quem veio, veio exatamente para passar por isso, o que causou, né? E quem recebeu, né? Os agentes, né? E os receptores. Até Os conseguir entender. personagens, os personagens são colocados nos lugares para se desenvolverem, não para se amassarem. É para se amarem e não para se amassar, né? Então, a verdade é que o homem decide se amassar. Isso é uma escolha nossa. A Isso não paixão, né? está, A isso paixão não vem está primeiro. na escrita divina que você tenha que fazer arma para matar o próximo. Isso não. Isso é um ato seu, é um problema seu, pessoal. Por isso que nós retardamos o processo evolutivo. Por isso que é possível prever o que possa acontecer com a humanidade daqui a 10 mil anos. A espiritualidade sabe que insistindo nessas ideias, nesses pensamentos, isso demora a mudança, isso se agrava. Então, é possível prever quantas encarnações que poderia gastar um espírito para sair de um problema, de uma situação criada e na insistência que ele tem. Então, eu acho que por isso que a espiritualidade ela não só faz, igual a Amaro fala, uma coisa para não acontecer, mas como fala, mostra o que vai acontecer se continuarmos assim. A Daniel, nossa missão é mudar o curso, é mudar a história, é mudar o que a gente está tendenciando. Essa é a tendência, né? Mas a gente não muda. Daniel, mas eu acho que você está sendo muito imediatista quando você fala que o homem não tem a necessidade de matar. Veja que quando a gente morava lá nas cavernas, e éramos nós mesmos, o que que a gente tinha que fazer para sobreviver? A gente tinha que matar. Então, era natural para a gente. Ou seja, pelo seu instinto de sobrevivência, a gente tinha essa necessidade. Ou seja, se você não matar, alguém vai te matar. Então, para sobreviver, e essa é a evolução natural de todas as espécies, entre elas o do homem, ou seja, sabendo que você mata o corpo, mas o espírito não. A gente, naquela época, quando estávamos lá na pré-história, nós já sabíamos, que a lei já estava na nossa consciência, que o espírito era imortal, é imortal. Naquela época a gente já sabia disso. Mas os animais que a gente comia, que a gente matava para comer, não sabia e não sabe ainda. Mas aí o que que acontece? A gente gostou tanto de matar naquela época, que aí veio a Idade Média, a Idade Moderna e tudo, e a gente continua gostando de matar, ou seja, a gente continua fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, sem acreditar que o espírito é imortal.
seja, a gente continua raciocinando como o primitivo, que não tinha essa consciência ainda de que o espírito é imortal. Então, por isso que a gente continua nessas barbaridades ainda. Ou seja, que a partir do momento que você se convence de que realmente você não mata o espírito, aí você vai, pô, mas para que eu estou matando esse cara? Que eu vou ficar livre dele só agora, depois ele vai estar me apurrinhando? Então, enquanto a gente não O tomar essa erro, consciência, a gente vai continuar matando o corpo. o erro está dentro da intenção. Quando você tem já uma certa evolução, você já começa a cometer crime por intenção. Quando você está no estágio lá de necessidade, de sobrevivência, ali é outro fato, ali já é manutenção. Então, por exemplo, Mas você aprende a gostar de matar. É naquela época que nós aprendemos. E mas gostamos até você hoje. adota o princípios selvagens, né? Você adota hoje princípios selvagens, da violência selvagem e tal. Só que você já, no estado racional, você já pode usar a tua inteligência para definir certas coisas. Você tem uma capacidade enorme. Claro que essa necessidade ela vai se acabar aos poucos. Não? Até hoje a gente mata os bichos para comer. Tem gente que não come mais, né, Francisco? Então, as pessoas já... Ah, não estou matando. E Está não quer vindo dizer que está prontinho do evoluído também, açougue. não, né? Só simplesmente não quer matar. Não significa. Está vindo prontinho do açougue e tal. O problema é que o homem está matando o homem também, né? Ainda continua na guerra, Não podemos esquecer bomba, de que Hitler era vegetariano, né, gente? Toda hora, quando eu vegetariano. não como carne, alguém me coloca isso na orelha. Eu falei, não, tudo bem, eu sei Eu não disso, mas eu sei estou se tentando era ser muito, melhor. não. Eu já ouvi corrente falar o contrário disso aí. Acho que o pessoal pode ter falado dessa forma, mas assim, a gente até fala assim, Para mas eu não sei, agredir, né? não. No Será? fundo, eu não sei, não. No fundo, eu não sei, não. Eu não, como diz o Amaro, eu não conheci o cara. Então, eu não conheci o cara. Então, na época em que você está como um ser que sobrevive das suas condições, você não tem a intenção de matar por ódio. Aquilo ali é sobrevivência, é a cadeia alimentar dele. Então, ele olha para o outro, "Não, ali é meu almoço." Ele não olha como sendo um adversário, ele olha como sendo um almoço. Então, Já vê a um bife natureza temperado ali, né? Até cheira. é, olha Você para já o viu outro e fala esses assim, olha o memes, bifão né? lá, Que o olha o bifão. predador Então, olha lá para a sua presa e já vê lá a carne pronta para comer. enquanto você estiver olhando o açougue como alimentação ali, necessidade e tal, você ainda está tendo condição de justificar que precisa daquilo ali. Mas, na verdade, se você começar a raciocinar, você vai ver que não precisa mais. É Você verdade. começa a ter daquilo, você começa a se educar. Então, Foi é aí a que eu descobri fase, que não há necessidade, a gente se alimenta muito bem sem ter que usar, depredar, né? a Já fase do pensou? raciocínio nosso, né? E ver que matar o animal é realmente um Mas, crime. Daniel, mas eu Hoje não tenho até. muito mérito nisso, não, tá? Porque tudo isso começou por uma alergia à carne. Outro dia Ah, alguém chegou para mim, qual o mérito seu? Você teve alergia, o trem quase te matou, você teve que parar de comer. Eu falei, mas não era então, toda a carne, né? Aí quando eu fui se tratar, deixasse, você depois eu ia entendi, falei, gostar gente, do acho que eu vivo churrasco sem carne. mesmo. Aí eu falei, não pode ficar sem carne nenhuma, que a gente vive bem. Então, é assim, o que eu quero dizer, Amaro, quando você entra na área do raciocínio, do pensamento, você tem que não partir para a violência mais. Você não pode sacrificar o próximo. Aí você já está num nível onde você raciocina. Então, nós não precisamos adotar isso mais para a nossa vida, porque não é uma questão de sobrevivência, é uma questão ali agora de entendimento, né? Você não mata um parente porque ele está brigando com você, né? Então, você não pode matar alguém que é do outro Até país, vontade, né? Mas a gente não mata. eles vão te esganar.
Então, é nessa visão aí, você está certo em falar que a gente sobrevive nesse processo e ali é natural, mas não é como crime. O animal, o leão, não comete crime. Tanto é que ele nem vai preso por isso, ele vai na jaula para não comer os outros. Fala, não é porque aí eu matei o fulano, agora eu vou ser condenado, sabe? Então, não é por aí. Então, a gente, na nossa razão, quando não tínhamos nenhuma razão, a gente matava mesmo, por defesa, por invasão, você tinha que matar. Talvez quem vai para a guerra, está lá no Livro dos Espíritos, e mata por defesa da pátria, ele não tem a culpa. Mas é outra história, ele foi obrigado a ir a brigar, a compor pelo seu país. Então, isso é difícil de entender, mas é possível compreender. É possível compreender. Isso é uma Para interpretação nós. do século XVIII, né? Em plenas guerras, né? Hoje eu acho que já tem alguma coisa que a gente pode peneirar daquele texto. Mas nós vamos ver isso aqui em janeiro, né? A gente avisa no grupo o dia que a gente vai começar aqui, porque eu não olhei direitinho o dia que dá, mas é de acordo com a orientação lá que o Mário passou para nós, a gente vai seguir, Ó, certinho? no estudo do grupo que começa na segunda-feira, nós vamos começar dia 20 de janeiro. Então, tem a 20? opção da gente voltar dia 19 de janeiro ou então 25 de janeiro. Ah, não, 26 de janeiro. Uai, o que vocês preferem? É depois da data que ele falou, então. É, É, o grupo ou é nós de segunda vai 19, começar um dia dia 20. antes, Ah, ou vamos começar dia 19 mesmo, ué. Quando foi que o Mário falou que é para voltar? É na semana do dia 20. 20. Então, E nós aí, podemos começar dia 19. É, dia 19, que a gente... dia 19, que já começa a semana, né? Tá? É, Então, ué. nós vamos divulgar lá no grupo dia 19. Nós estaremos Bom, ansiosos para voltar a estudar e volta dia 19. senão a gente perde a encarnação. Gente, então, um bom ano novo para vocês. Deus abençoe a todos. Tá? Feliz Feliz ano Natal, novo para feliz todo ano mundo. novo. Amém. Boas festas Festa. para todo mundo. Boas Bom descanso. Ô, confraternizações no Toninho, você Natal. ficou caladinho. Fiquem com Deus Fiquem e um com Deus, ótimo gente. ano novo para Amém. todos. Bom descanso.